Link dessa aula de hoje do tema 2, ela já foi explicada, né, durante a nossa videoconferência na semana passada, mas através desse vídeo, dessa aula online, eu vou estar reforçando um pouquinho os conceitos, né, analisados e estudados na aula anterior. Então, no tema 2, nós falamos sobre o processo, né, de como funciona a fecundação e o processo de desenvolvimento de todos os seres, né? E para falar sobre esse processo, nós vamos utilizar aí o grupo vegetal, aonde eu tenho aí o sistema gimnosperma e angiosperma. No sistema gimnosperma, o processo de reprodução, ele é idêntico da angiosperma, só que no processo do seu desenvolvimento, né, o grupo da gimnosperma, ele vai ter o processo de reprodução, no caso, de semente, no caso chamado de semente nua. Então, eu tenho aqui diversos tipos, né, de sementes. Na imagem A aqui nós temos o pinheiro do Paraná. Na imagem B, eu tenho, né, esse mesmo pinheiro, mas de uma forma diferente, porque na imagem B eu tenho aí o vegetal no sistema masculino, na imagem A eu tenho o sistema, no caso, feminino. E na imagem C eu tenho uma pinha aberta, né, no caso, um pinheiro aberto. Na página 15, nós vamos citar aí o processo, né, de reprodução persistente nesse grupo. Então, em todos os casos, existe aí o processo aonde ele é gerado, né, aonde eu tenho um tipo de vegetal que, por inúmeros fatores, esse tipo de estríbulo, né, ele vai ser encaminhado pelo ar, né, por diversos fatores, vai ocorrer o processo de germinação, aonde, né, vai ser formado toda essa composição da gimnosperma. Então, no caso, o primeiro passo, os grãos, eles vão ser, né, tanto do estríbulo masculino, que vai chegar até o estríbulo feminino. Então, tem que ter essa junção. Após isso, vai ter a fecundação e vai ter a formação da semente. Depois dessa semente, quando cair no chão, ela vai acabar germinando e dessa germinação vai ocorrer o processo desse vegetal. Na página 16, nós vamos ter aí o grupo da angiosperma. Esse grupo, gente, ele tem uma diferença em relação à gimnosperma, porque esse grupo da angiosperma, eu vou ter a formação, no caso, e a produção de frutos e flores, tá? Então, no caso aqui, do processo da angiosperma, ele vai ser diferente por conta dessa conduta, mas o processo inicial, ele é idêntico. Então, eu vou ter lá, no número 1, esse processo de encontro, né, os grãos de pólen, que vão se achegar aí do feminino para o masculino, né, vai ter o encontro. Depois eu vou ter a fecundação, aonde vai formar essa semente. Depois essa semente, ela vai acabar sofrendo o processo de germinação, aonde ela vai se formar, né, primeiramente a folha, né, a flor, depois tornando-se o fruto 100%. E depois desse sistema vai ser disperso as sementes que vão ocorrer a germinação de novas sementes. Então, é um sistema onde ele não para, né, é algo contínuo. Na página 17, nós citamos aí sobre os polinizadores, né, a importância de alguns vegetais que têm, né, de possuir o tal de néctar que nós conhecemos, que alguns animais aqui acabam sobrevivendo desse produto. Então, existem um grande grupo dentro do reino vegetal que são capazes de ter esse processo de polinização. Além disso, nós temos diversos tipos de agentes dispersores que facilitam o processo da reprodução. Então, nós temos na imagem aqui abaixo, né, nós temos as árvores conhecidas como ipê, que pertencem a diversas espécies. No caso, os frutos que lembram uma vagem abrem-se quando maduros, deixando as sementes leves e aladas expostas. Então, automaticamente, elas são carregadas pelo vento, fazendo com que haja a sua reprodução de uma forma muito mais rápida. Nessa imagem aqui nós temos o coco, que ele acaba sendo dispersado pela água e aí acaba tendo inúmeros processos aí ambientais que vão facilitar o processo da sua germinação. Depois aqui eu vou ter a fruta do lobo, né, no caso, o lobeira, que é uma espécie que está presente, né, onde eu encontro ela com muita frequência aí, é no cerrado. E esse fruto, gente, ele é muito carnoso, então ele é muito procurado pelos outros animais no processo do seu alimento, né? Então, acaba envolvendo aí uma cadeia alimentar. E automaticamente, galera, esse processo faz com que tudo isso sendo algo vantajoso, porque
a partir do momento que aquele animal vai utilizar esse tipo de alimento, ele vai acabar ajudando no processo da dispersão. Então é muito bacana. Na página 18, nós temos aí os ovos e a gestação dos animais. Então, aqueles animais que possuem a capacidade de se desenvolver e liberar ovos, né, no processo da sua reprodução, são chamados aí de ovíparos. Dentro desses ovos, nós temos os processos, né, vertebrados, aonde é necessário um intervalo de tempo, né? Alguns precisam até viver, né, próximo de água, então um lugar úmido, para que haja o processo de nascência, né? Então é necessário que haja ali um tempo para que ele possa estar, né, numa fase madura, para que haja aí o seu nascimento. Em todos os casos, né, gente, nesse processo dos ovos, né, é necessário que haja todo um cuidado, porque para cada um eu vou ter uma estrutura e um processo de desenvolvimento totalmente diferente. No caso dos mamíferos, ele pode variar, né? E nós temos aí alguns animais que têm esse processo, né, de botar ovo, enquanto os demais eles necessitam de uma bolsa para que haja o seu processo de desenvolvimento. Então, ele está ligado com o corpo da mãe e ali vai ter o processo até mesmo de amamentação. Então, existe diversos tipos, né, de reproduções e desenvolvimentos diferenciados. E também nós vamos ter o processo da metamorfose. Então, existem alguns animais, alguns seres, né, de diversos grupos que através, né, de abrir o ovo, ele não nasce 100%, né? Depois que essa casca, né, ela é aberta, esse ovo ele é aberto, então vai acontecer o que, gente? Vai ter o processo de formação conjunta, né? Então ele vai passar por um processo de metamorfose para chegar no jeito que nós conhecemos. E para entender um pouquinho mais, ele trouxe aqui os dois tipos de metamorfose que pode acontecer, né? Então nós temos aí o ovo, né? Aonde que depois dele aberto vai ter aí a larva. A larva, ela vai formar um novo componente chamado pupa e depois da pupa vai formar o mosquito, no caso, na fase adulta. Então, a gente consegue perceber que nós temos uma ideia da questão, né, do ovo. Assim que ele é aberto, eu já tenho ele, né, no ponto final. E na maioria dos casos, não. Ele vai ter que se adaptar, vai ter que ter um processo, né, de desenvolvimento fora deste ovo. Então, nesse caso, eu tenho uma metamorfose 100%. Já nesse aqui, eu tenho um ovo da mesma forma, aonde ele, após ser aberto, eu vou ter a ninfa, que vai ser pequena, né? Podemos dizer aí, né? Infantil. E depois ela vai se encontrar no estado adulto. Então a gente consegue perceber que aqui não houve tantas mudanças. A única mudança que foi o do tamanho. Que dela pequeno, ela foi para adulto. E aí o aparecimento das asas. Agora, nessa aqui, que é a metamorfose é 100%, praticamente ela precisa de um intervalo de tempo após, né, esse ovo abrir, para que haja o processo da fase adulta. Então, ela vai se modificando. Então, esses são os dois tipos de metamorfose presente dentro desse grupo tão importante. E não só, né, o processo dos mosquitos, né, das ninfas, mas também no caso das cobras e assim por diante. São inúmeros grupos que fazem parte desse processo de metamorfose. No caso, gente, essa metamorfose ela sempre foi algo muito questionado desde, né, do século 17 aqui. Existe uma análise, uma preocupação de estudar um pouco melhor como que funciona. E esses estudos em relação à metamorfose, ela vem crescendo, né, cada vez mais. Tá bom, galera? Então, depois eu vou estar encaminhando para vocês o tema 3, tá? Para a gente estar finalizando esse processo da reprodução e do desenvolvimento, tá bom, galera? Muito obrigada!